Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Seu Domingos sempre foi homem de fé, desses que não tem medo de nada que anda sobre a terra. Trabalhava de sol a sol na fazenda do patrão, cuidando do gado e da cerca, conhecia cada palmo daquela terra como a palma da mão. Mas teve uma noite que mudou tudo na vida dele. Uma noite que ele nunca mais conseguiu esquecer, por mais que tentasse. Era época de seca brava, dessas que racha o chão e faz o gado mugir de sede. O córrego que cortava a propriedade tinha secado quase por completo, restando apenas uns poços d'água aqui e ali. Seu Domingos tinha que levar o gado mais longe para beber, até uma nascente que brotava no meio do cerrado, longe da sede da fazenda. Naquela noite de sexta-feira, ele tinha saído mais tarde que o normal. O bezerro mais novo da boiada tinha sumido durante o dia e ele passou horas procurando pelos pastos. Quando finalmente encontrou o bicho, já era quase anoitecer. Decidiu que ia aproveitar e levar todo o gado para beber na nascente, para não ter que fazer a viagem no dia seguinte. O caminho até a nascente passava por uma estrada de terra batida que cortava o cerrado. De um lado tinha uma mata fechada, densa, cheia de árvore torta e cipó. Do outro lado, o campo aberto se estendia até onde a vista alcançava. Seu Domingos conhecia bem aquele trecho, já tinha passado por ali centenas de vezes, mas naquela noite alguma coisa estava diferente. Primeiro, ele notou o silêncio. Não se ouvia nem um grilar de grilo, nem um piar de coruja, nem mesmo o vento fazia barulho nas folhas. O gado também estava estranho, inquieto, olhando para os lados como se estivesse sentindo alguma coisa que ele não conseguia perceber. As vacas mugiam baixinho, um som abafado que parecia mais um gemido de medo. Quando chegaram na metade do caminho, os boi começaram a recuar. Seu Domingos tentou tocar eles para frente, mas os bichos não saíam do lugar. Ficaram ali, balançando a cabeça, bufando e olhando fixo para a mata. Foi aí que ele viu. No meio das árvores tinha uma luz. Não era lua, porque a lua estava do outro lado do céu. Não era lamparina, porque a luz não tremulava. Era uma luz pálida, amarelada, que parecia vir de dentro da mata mesmo. Seu Domingos desceu do cavalo e pegou a lanterna que sempre carregava na sela. Quando acendeu, a luz da mata sumiu por uns instantes, mas logo voltou a aparecer, mais forte. O gado começou a ficar cada vez mais nervoso. Alguns boi tentaram voltar pelo caminho que tinham vindo, mas ele conseguiu segurá-los. Decidiu investigar sozinho. Amarrou o cavalo numa árvore e foi caminhando em direção à mata, com a lanterna na mão e o coração batendo forte no peito. À medida que se aproximava, a luz ficava mais nítida. Parecia que vinha de uma clareira no meio da mata. Seu Domingos abriu caminho entre os galhos e as folhagens, tomando cuidado para não fazer barulho. Quando chegou na beira da clareira, o que viu fez o sangue gelar nas veias. No centro da clareira tinha uma coisa que ele nunca tinha visto na vida. Era alta, devia ter uns 3 metros e parecia ser feita de galho e folha seca, mas se movia como se fosse viva. A luz vinha de dentro dela, brilhando através das frestas entre os galhos. A coisa estava parada no meio da clareira, balançando leve de um lado para o outro, como se fosse uma árvore no vento, mas não tinha vento nenhum. Seu Domingos ficou ali, escondido atrás de uma moita, sem conseguir se mover. A coisa começou a andar pela clareira, e ele pode ver que ela não tinha pé normal. Era como se fosse raiz que saía do chão e voltava para o chão a cada passo. O barulho que fazia era como folha seca sendo pisoteada, mas mais alto, mais seco. De repente a coisa parou e virou para a direção onde ele estava escondido. Não tinha rosto, mas seu Domingos sentiu que ela estava olhando direto para ele. A luz dentro dela ficou mais forte e ele pode ver que tinha outras coisas na clareira.
Espalhado pelo chão tinha osso. Osso de bicho, osso grande, como se fosse de boi ou de cavalo. A coisa começou a andar na direção dele. Seu Domingos tentou se mover, mas as pernas não obedeciam. Era como se tivesse raiz, brotando do chão e segurando ele no lugar. A coisa chegou perto, muito perto, e ele pode sentir um cheiro forte, um cheiro de terra molhada misturado com folha podre e alguma coisa que ele não conseguia identificar. A luz dentro da coisa ficou tão forte que ele teve que fechar os olhos. Quando abriu, ela tinha sumido. Não tinha mais luz, não tinha mais barulho, não tinha mais nada. Só o escuro da mata e o silêncio. Seu Domingos ficou ali por uns minutos, sem conseguir acreditar no que tinha visto. Depois, devagar, conseguiu se mover e voltou para onde tinha deixado o cavalo. O gado ainda estava nervoso, mas agora parecia mais calmo. Ele montou no cavalo e decidiu voltar para a fazenda. Ia deixar os boi beber d'água no dia seguinte, de manhã cedo, quando tivesse luz do sol. Mas quando passou pela clareira, não resistiu e olhou para dentro da mata. Não tinha mais luz, não tinha mais nada. Só o escuro. Na manhã seguinte, seu Domingos voltou ao local com outros vaqueiros. Encontraram a clareira, mas não tinha sinal da coisa que ele tinha visto. Tinha só os ossos espalhados pelo chão e as marcas no chão, marca estranha, como se fosse raiz que tinha saído da terra e voltado para ela. Os outros vaqueiros acreditaram na história dele porque conheciam seu Domingos e sabiam que ele não era homem de inventar mentira. Depois desse dia, estranhas coisas começaram a acontecer na fazenda. Gado sumindo sem deixar rastro, cerca sendo derrubada sem ninguém mexer, e uma luz que aparecia na mata durante as noites sem lua. Seu Domingos nunca mais passou por aquela estrada sozinho. E sempre que tinha que ir para aqueles lados, levava companhia e só ia durante o dia. Mas as coisas foram ficando pior. Na semana seguinte, Zé Ferreira, outro vaqueiro da fazenda, apareceu na sede de manhã cedo, pálido e tremendo. Ele tinha passado a noite cuidando de uma vaca que estava para parir numa pastagem que ficava perto da mata. Durante a madrugada, ele ouviu um barulho estranho, como se fosse galho quebrando, mas muito alto e constante. Zé Ferreira contou que tinha visto a mesma luz que seu Domingos descreveu, mas desta vez ela não estava parada na mata. A luz se movia, passava por entre as árvores como se fosse procurando alguma coisa. A vaca que ele estava cuidando ficou desesperada, tentando fugir mesmo estando em trabalho de parto. Ele conseguiu acalmar o bicho, mas passou o resto da noite acordado, de olho na mata, vendo a luz passar de um lado para o outro. O patrão da fazenda, Coronel Aureliano, ouviu as histórias dos vaqueiros e decidiu investigar pessoalmente. Era homem de estudo, tinha lido muito livro e não acreditava em assombração. Pensou que podia ser algum bicho ferido ou mesmo alguma pessoa fazendo maldade na propriedade. Armou-se com uma espingarda e foi para a mata numa noite de lua nova, acompanhado de 2 vaqueiros. Eles montaram um acampamento perto da clareira e ficaram esperando. Por volta da meia-noite, a luz apareceu. O coronel Aureliano ficou impressionado com o que viu. A luz era mesmo como os vaqueiros tinham descrito. Mas tinha uma coisa que eles não tinham mencionado. Ela pulsava, como se fosse o coração de algum bicho gigante. Quando a coisa saiu da mata e entrou na clareira, o coronel Aureliano levantou a espingarda para atirar. Mas no momento que ele puxou o gatilho, a arma não disparou. Ele tentou várias vezes, mas parecia que a pólvora estava molhada. Os vaqueiros que estavam com ele também tentaram disparar suas armas, mas nenhuma funcionou. A coisa ficou parada no meio da clareira por uns minutos, como se tivesse percebido a presença deles. Depois, começou a andar na direção onde eles estavam escondidos. O coronel Aureliano, que nunca tinha sentido medo na vida, sentiu as pernas amolecer. Mandou os vaqueiros recuarem e eles saíram da mata correndo.
No dia seguinte, o coronel Aureliano testou as armas. Todas estavam funcionando perfeitamente. A pólvora estava seca, as peças estavam no lugar certo, mas na noite anterior, perto da coisa, elas não tinham servido para nada. Foi aí que ele começou a acreditar que tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo na fazenda. O coronel Aureliano era homem de contato, conhecia gente instruída na capital. Mandou uma carta para um amigo que trabalhava na universidade, contando o que estava acontecendo. O amigo respondeu que já tinha ouvido falar de caso parecido em outras regiões, sempre envolvendo nascente e mata preservada. Sugeriu que ele consultasse algum conhecedor dos costumes antigos da região. Foi assim que o coronel Aureliano conheceu Dona Antônia, uma senhora que morava num sítio pequeno, perto da fazenda. Ela era conhecida na região por saber de rezas e benzimento e por conhecer as histórias antigas da terra. Quando o coronel Aureliano contou o que estava acontecendo, ela balançou a cabeça e disse que já esperava por aquilo. Dona Antônia explicou que a mata onde a coisa aparecia era sagrada para os índios que viviam na região antes dos fazendeiros chegarem. A nascente que brotava no meio da mata era considerada morada de um espírito protetor da água. Quando a terra ao redor foi desmatada e o gado começou a beber muita água da nascente, o espírito ficou bravo. Ela disse que a coisa que eles estavam vendo não era exatamente o espírito, mas uma manifestação dele. O espírito tomava a forma de galho e folha para mostrar que era parte da mata, e a luz que brilhava dentro dele era a energia da própria terra. Os ossos que seu Domingos tinha visto na clareira eram de bicho que o espírito tinha sacrificado para proteger a nascente. Dona Antônia alertou que a situação ia piorar se eles não fizessem alguma coisa. O espírito estava ficando mais forte e logo ia começar a atacar pessoa, não só bicho. Ela sugeriu que eles fizessem uma oferenda para acalmar o espírito e que parassem de levar o gado para beber na nascente. O coronel Aureliano não gostou da ideia de fazer oferenda para espírito, mas estava preocupado com a segurança dos vaqueiros. Decidiu seguir o conselho de Dona Antônia, pelo menos em parte. Mandou construir um açude em outra parte da fazenda para que o gado não precisasse ir até a nascente. Mas a construção do açude demorou vários meses, e durante esse tempo as coisas continuaram acontecendo. A luz na mata aparecia todas as noites, e a coisa começou a sair da mata com mais frequência. Alguns vaqueiros relataram que ela tinha aparecido perto do curral, assustando o gado. Outros disseram que ela tinha sido vista perto da casa dos funcionários. Uma noite, seu Domingos estava dormindo na sua casa quando foi acordado por um barulho estranho. Era como se alguma coisa estivesse arranhando a parede de fora. Ele se levantou devagar e foi até a janela. Do lado de fora, podia ver a silhueta da coisa, muito maior do que ele lembrava. Ela estava parada no quintal, balançando de um lado para o outro. E a luz que brilhava dentro dela era tão forte que iluminava todo o terreno. Seu Domingos ficou ali, olhando pela janela, sem conseguir se mover. A coisa ficou parada por uns minutos e depois começou a andar ao redor da casa. A cada passo que ela dava, o barulho de folha seca ficava mais alto. Ele pode ouvir sua mulher e os filhos acordando nos outros quartos, assustados com o barulho. A coisa completou uma volta ao redor da casa e parou na frente da porta. Seu Domingos pode ver que ela tinha crescido, agora devia ter uns 4 metros de altura. A luz dentro dela pulsava mais rápido, como se tivesse ficado mais agitada. Ele pensou que ela ia tentar entrar na casa, mas depois de uns minutos, ela se afastou e voltou para a mata. Na manhã seguinte, seu Domingos encontrou marca no chão ao redor da casa. Eram marca de raiz, como se planta tivesse crescido e sumido durante a noite. A terra estava revolvida e tinha folha seca espalhada por todo lado, mesmo não tendo árvore perto da casa. O coronel Aureliano ficou preocupado quando soube do que tinha acontecido.
Mandou chamar Dona Antônia de novo, e ela disse que o espírito estava ficando mais agressivo porque não tinha recebido a oferenda que ela tinha sugerido. Ela explicou que o espírito tinha visitado a casa de seu Domingos porque ele foi o primeiro a ver a coisa na mata. O espírito estava marcando ele. Dona Antônia disse que se eles não fizessem alguma coisa rápido, o espírito ia começar a fazer mal para as pessoas. Ela sugeriu que eles fizessem uma oferenda na beira da nascente com comida, bebida e fumo. Também disse que precisavam prometer ao espírito que não iam mais mexer na mata e que iam respeitar a nascente. O coronel Aureliano não gostava da ideia, mas estava com medo pelo que podia acontecer com os vaqueiros e suas famílias. Decidiu fazer a oferenda como Dona Antônia tinha sugerido. Numa noite de lua cheia, ele, seu Domingos e outros vaqueiros foram até a nascente, levando comida, cachaça e fumo. Dona Antônia foi com eles para conduzir o ritual. Ela colocou a oferenda na beira da nascente e começou a rezar numa língua que ninguém entendia. Durante a reza, a mata ficou completamente silenciosa. Nem mesmo o barulho da água da nascente podia ser ouvido. De repente, a luz apareceu no meio da mata, mas desta vez ela não estava se movendo. Ficou parada observando o grupo. Dona Antônia continuou rezando e depois de uns minutos, a luz começou a ficar mais fraca. Quando a reza terminou, a luz sumiu completamente. Dona Antônia disse que o espírito tinha aceitado a oferenda e que eles não iam mais ter problema, desde que respeitassem a mata e a nascente. Ela alertou que eles nunca mais deviam tentar desmatar aquela área ou levar muito gado para beber na nascente. O coronel Aureliano cumpriu a promessa, terminou a construção do açude e mandou que os vaqueiros não levassem mais gado para a nascente. Também colocou uma cerca ao redor da mata para proteger a área. Durante alguns meses, parecia que tudo tinha voltado ao normal. Mas o espírito não tinha esquecido de seu Domingos. Mesmo depois da oferenda, ele continuou sendo visitado pela coisa. Não toda noite, mas com bastante frequência. A coisa aparecia no quintal da casa dele, sempre à meia-noite, sempre em silêncio. Ela não fazia nada, só ficava ali parada, observando. Seu Domingos tentou se mudar para outro lugar, mas a coisa sempre o encontrava. Não importava onde ele fosse, a coisa aparecia. Ele procurou Dona Antônia para pedir ajuda, e ela explicou que o espírito tinha criado uma ligação com ele. Como ele foi o primeiro a ver a coisa na mata, o espírito o considerava um guardião da nascente. Dona Antônia disse que não tinha como quebrar essa ligação, mas que seu Domingos podia aprender a conviver com ela. Ela ensinou para ele algumas rezas e benzimento que podiam acalmar o espírito. Também disse que ele nunca devia demonstrar medo, porque isso deixava o espírito mais agitado. Os anos passaram, e seu Domingos aprendeu a conviver com a presença da coisa. Ela continuou visitando ele regularmente, mas ele não tinha mais medo. Às vezes, quando a coisa aparecia no quintal, ele saía de casa e ficava conversando com ela, como se fosse um velho amigo. Ele contava sobre o trabalho na fazenda, sobre a família, sobre os problemas da vida. A coisa nunca respondeu, mas seu Domingos sentia que ela estava ouvindo. Com o tempo, ele começou a perceber que a coisa só aparecia quando alguma coisa importante estava para acontecer. Antes de tempestade forte, antes de morte na família, antes de mudança grande na fazenda, a coisa sempre aparecia. Seu Domingos começou a usar essas visitas como aviso. Quando a coisa aparecia mais agitada, ele sabia que alguma coisa ruim estava para acontecer. Quando ela aparecia mais calma, ele sabia que era só uma visita de cortesia. Ele nunca contou para ninguém sobre essa ligação especial que tinha desenvolvido com o espírito. Muitos anos depois, quando seu Domingos já estava velho e cansado, apareceu um rapaz na fazenda que disse ser pesquisador, interessado em história e lenda da região. Ele tinha ouvido falar do caos e queria saber mais detalhe. Seu Domingos contou tudo o que se lembrava.
mas guardou para si a parte sobre a ligação especial com o espírito. O pesquisador disse que já tinha ouvido história parecida em outras fazendas da região, sempre envolvendo uma luz na mata e uma coisa feita de galho e folha. Disse que os índios que viviam na região antes dos fazendeiros chegarem tinham lenda sobre o espírito da mata que protegia a nascente e os córregos. Quando a terra era desmatada ou o gado bebia muita água, o espírito ficava bravo e aparecia para assustar as pessoas. Seu Domingos ouviu tudo em silêncio, e quando o rapaz terminou de falar, ele balançou a cabeça e disse: "Pode ser que seja lenda, pode ser que seja espírito, mas eu sei o que eu vi, e sei que tem coisa neste mundo que é melhor não mexer." O pesquisador foi embora, mas voltou algumas vezes para conversar com seu Domingos. Disse que tinha encontrado relato parecido em arquivo antigo, história de fazendeiro e vaqueiro que tinham visto a mesma coisa. Sempre na época de seca, sempre perto de nascente ou córrego, sempre a mesma luz e a mesma coisa feita de galho e folha. Seu Domingos viveu até os 80 e poucos anos, e até o fim da vida, sempre que passava perto daquela mata, fazia o sinal da cruz. Mas não era por medo, era por respeito. Ele e o espírito tinham desenvolvido uma relação de respeito mútuo ao longo dos anos. Na última noite da vida dele, a coisa apareceu no quintal da casa uma última vez, ficou ali parada por uns minutos e depois sumiu para sempre. Quando ele morreu, foi enterrado no cemitério da cidade mais próxima, mas pediu para não ser enterrado perto da mata. Disse que queria descansar em paz, longe daquela coisa que tinha visto naquela noite. Os filhos dele respeitaram o pedido e escolheram um lugar bem longe da fazenda. Mas a história não acabou com a morte de seu Domingos. Outros vaqueiros da região continuaram vendo a luz na mata, e alguns disseram ter visto a coisa feita de galho e folha. Sempre na época de seca, sempre perto de água, sempre assustando o gado e as pessoas que passavam por ali. Mas nunca mais com a mesma intensidade dos tempos de seu Domingos. Hoje em dia, a fazenda onde seu Domingos trabalhava ainda existe, mas mudou de dono várias vezes. Cada novo proprietário ouve a história e alguns acreditam, outros não. Mas todos respeitam a mata onde a coisa foi vista, e ninguém desmata aquela área. Dizem que é por causa da nascente, que é importante para o ecossistema, mas os vaqueiros mais antigos sabem que é por outro motivo. E até hoje, nas noites sem lua, quando a seca aperta e o gado fica inquieto, ainda dá para ver uma luz fraca no meio da mata. Os vaqueiros que passam por ali apressam o passo e fazem o sinal da cruz, lembrando das palavras de seu Domingos: "Tem coisa neste mundo que é melhor não mexer." Seu Teodoro sempre foi homem trabalhador, desses que acorda antes do galo cantar e só para quando o sol se esconde. Tinha uma olaria pequena na beira do córrego, onde fazia tijolo e telha para vender na cidade. Trabalhava sozinho desde que os filhos foram embora e conhecia cada pedaço de barro daquela terra como se fosse parte dele mesmo. A olaria ficava num lugar meio isolado, cercada por capoeira e mata de galeria. Do outro lado do córrego tinha um cemitério antigo, desses que ninguém mais enterrava gente, só restava algumas cruzes de madeira torta e muito mato crescido por cima. Seu Teodoro nunca ligou para a proximidade dos mortos, dizia que eles não incomodavam quem trabalhava honesto, mas teve um inverno que as coisas mudaram. Começou quando ele encontrou uma peça de barro diferente no meio do barreiro. Era um pedaço de pote antigo, com desenho estranho gravado na lateral. Parecia coisa de índio, mas também tinha marca que ele nunca tinha visto. Era como se fosse letra, mas não era letra que ele conhecia. Seu Teodoro achou bonito e levou o pedaço para casa. Colocou numa prateleira da cozinha, junto com outros cacos que tinha encontrado ao longo dos anos. Naquela noite ele dormiu mal. Teve sonho estranho. Sonhava que tinha gente trabalhando na olaria, mas não era gente comum. Eram figura escura, sem rosto, que moldavam o barro sem usar as mãos.
No dia seguinte, quando foi trabalhar, encontrou coisa estranha na olaria. Tinha barro amassado em cima da mesa, como se alguém tivesse estado lá trabalhando durante a noite. Mas não era qualquer amassado. O barro estava moldado em forma que ele não reconhecia, forma que pareciam parte de alguma coisa maior. Seu Teodoro ficou desconfiado. Pensou que podia ser algum moleque fazendo travessura ou mesmo algum ladrão que tinha entrado na olaria. Mas não faltava nada. E as formas de barro estavam feitas com cuidado, como se fosse trabalho de artesão experiente. Ele desmanchou tudo e continuou com o trabalho dele. Mas na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. E na outra noite também. Sempre que ele chegava de manhã, encontrava o barro moldado naquelas formas estranhas. Desta vez, ele reparou que as formas pareciam fazer parte de alguma coisa maior, como se fosse peça de um quebra-cabeça. Seu Teodoro decidiu investigar. Escondeu-se numa moita perto da olaria e ficou esperando para ver quem estava fazendo aquilo. Por volta da meia-noite, começou a ouvir um barulho estranho vindo da oficina. Era como se alguém estivesse amassando barro, mas o som era diferente, mais surdo, como se viesse de debaixo da terra. Quando se aproximou da janela para olhar, viu uma coisa que fez o coração disparar. Dentro da olaria tinha 3 figuras trabalhando no barro, mas não eram pessoa comum. Eram alta, magra e parecia que eram feitas da mesma argila que eles estavam moldando. As mãos deles eram comprida e fina e se moviam sobre o barro como se fossem parte dele. As figuras trabalhavam em silêncio, moldando o barro com movimentos que pareciam dança. Eles não usavam ferramenta, só as mãos, mas o barro obedecia como se tivesse vida própria. Seu Teodoro ficou ali, paralisado, vendo aquelas coisas trabalharem. Não conseguia entender o que eles estavam fazendo, mas sentia que era alguma coisa importante. De repente, uma das figuras parou e olhou diretamente para a janela onde ele estava escondido. Não tinha olho, só 2 buracos escuros no lugar do rosto, mas seu Teodoro sentiu que ela estava vendo ele. As outras figuras também pararam e se viraram na direção dele. Todas as 3 ficaram ali, paradas, olhando para ele. Seu Teodoro tentou se mover, mas as pernas não obedeciam. Era como se o chão tivesse virado barro e ele tivesse afundado até o joelho. As figuras começaram a andar na direção da janela, e ele pode ver que elas não pisavam no chão, mas flutuavam alguns centímetros acima dele. Quando a primeira figura chegou perto da janela, seu Teodoro conseguiu se soltar e correu para casa. Correu como nunca tinha corrido na vida, sem olhar para trás. Quando chegou em casa, trancou a porta e ficou acordado até o amanhecer, ouvindo o barulho das figuras trabalhando na olaria. Na manhã seguinte, ele encontrou muito mais barro moldado na olaria. Desta vez, as formas estavam organizadas de um jeito que ele pode entender o que era. Parecia ser parte de uma estátua grande, uma figura humana, mas maior que qualquer pessoa. As peças estavam todas ali, esperando para serem montadas. Seu Teodoro ficou com medo de mexer nas peças, mas também não conseguia trabalhar com elas ali. Decidiu procurar ajuda. Foi até a cidade e conversou com o padre da igreja, contando o que estava acontecendo. O padre ouviu tudo e disse que ia até a olaria com ele para benzer o lugar. Quando chegaram na olaria, o padre ficou impressionado com o que viu. As peças de barro estavam dispostas de forma que realmente pareciam uma estátua desmontada. Ele examinou os pedaços e disse que nunca tinha visto trabalho igual. O barro estava moldado com uma perfeição que ele nunca tinha visto, como se fosse trabalho de mestre artesão. O padre benzeu a olaria e as peças de barro. Disse que aquilo podia ser obra de alma penada. Gente que tinha morrido sem completar algum trabalho importante. Sugeriu que seu Teodoro desmanchasse tudo e enterrasse o barro no cemitério do outro lado do córrego. Seu Teodoro seguiu o conselho do padre. Desmanchou todas as peças e levou o barro para o cemitério.
Cavou um buraco fundo entre duas sepulturas antigas e enterrou tudo. Pensou que com isso o problema ia acabar. Mas naquela noite, as figuras apareceram de novo. Desta vez, elas não estavam trabalhando na olaria. Estavam paradas no quintal da casa dele, olhando para as janelas. Seu Teodoro pode ver que elas estavam diferentes, mais agitadas, como se estivessem bravas por ele ter enterrado o trabalho delas. As figuras ficaram ali a noite toda, sem se mover, só olhando para a casa. Seu Teodoro não conseguiu dormir. Ficou sentado na cozinha, de olho na janela. Quando amanheceu, elas sumiram, mas ele sabia que iam voltar. Na noite seguinte, elas voltaram. Mas desta vez, não ficaram só paradas no quintal. Começaram a andar ao redor da casa, e a cada volta que davam, ficavam mais perto das paredes. Seu Teodoro pode ouvir o barulho que elas faziam, como se fossem pé descalço na terra, mas mais pesado, como se cada passo deixasse marca funda no chão. Na terceira noite, uma das figuras bateu na porta. Não era batida normal. Era como se alguém estivesse amassando a madeira da porta com as mãos. Seu Teodoro não atendeu, mas a figura continuou batendo. O barulho foi ficando mais forte, mais insistente, até que ele não aguentou mais e foi até a porta. Quando abriu, não tinha ninguém ali. Mas no chão, na frente da porta, tinha barro fresco moldado em forma de pé. Era pé grande, maior que qualquer pé humano, e a marca estava funda na terra, como se fosse de alguém muito pesado. Seu Teodoro fechou a porta rapidamente e voltou para dentro. Mas durante a noite, ele pode ouvir as figuras andando ao redor da casa, deixando marca de pé de barro por todo lado. Quando amanheceu, o quintal estava cheio de pegada de barro, formando um círculo ao redor da casa. Ele voltou a procurar o padre. Mas desta vez, o padre disse que o caso estava além do que ele podia resolver. Sugeriu que seu Teodoro procurasse Dona Conceição, uma senhora que morava perto da cidade e que conhecia de rezas antigas e trabalho com espírito. Dona Conceição ouviu a história de seu Teodoro e disse que ela já sabia que alguma coisa assim ia acontecer. Explicou que o cemitério perto da olaria era muito antigo, de quando ainda tinha índio na região. Alguns dos mortos que estavam enterrados ali tinham sido artesão, pessoas que trabalhavam com barro e cerâmica. Ela disse que quando seu Teodoro encontrou o pedaço de pote antigo, ele acordou os espíritos desses artesãos. Eles estavam tentando completar um trabalho que tinha ficado inacabado quando morreram. A estátua que eles estavam fazendo era importante, era uma representação do espírito protetor da água, que protegia o córrego e a terra ao redor. Dona Conceição explicou que os espíritos não iam parar até completar o trabalho. Ela sugeriu que seu Teodoro deixasse eles trabalharem na olaria, mas que fizesse uma oferenda para acalmar eles. Disse que ele devia colocar cachaça, fumo e comida na olaria todas as noites, e que não devia mexer no trabalho deles. Seu Teodoro não gostou da ideia, mas estava cansado de não conseguir dormir. Decidiu seguir o conselho de Dona Conceição. Naquela noite, deixou cachaça, fumo e comida na olaria e depois foi para casa. Não tentou vigiar o que eles estavam fazendo, só esperou. Na manhã seguinte, quando foi até a olaria, encontrou a oferenda consumida e muito mais peças de barro prontas. Desta vez, ele pode ver que as peças estavam mais organizadas e começou a entender o que os espíritos estavam fazendo. Eles estavam reconstruindo a estátua, peça por peça, com cuidado e paciência. Seu Teodoro decidiu não mexer no trabalho deles. Continuou fazendo os tijolo e telha numa parte da olaria, enquanto os espíritos trabalhavam na outra parte. Durante o dia, ele trabalhava sozinho. Durante a noite, eles continuavam o trabalho deles. Essa rotina durou várias semanas. Toda noite, seu Teodoro deixava a oferenda na olaria. Toda manhã, encontrava mais peças prontas. Aos poucos, a estátua foi tomando forma. Era uma figura de homem, mas com características que ele nunca tinha visto.
Tinha feição de índio, mas também alguma coisa que parecia mais antigo, mais primitivo. Quando a estátua ficou quase pronta, seu Teodoro notou que as figuras não apareciam mais no quintal da casa dele. Elas estavam concentradas no trabalho, colocando os últimos detalhes na estátua. Ele pode ver que elas trabalhavam com ainda mais cuidado agora, como se soubessem que estavam terminando alguma coisa muito importante. Na última noite, seu Teodoro decidiu vigiar o trabalho deles. Escondeu-se na olaria e esperou. Quando as figuras apareceram, elas estavam diferentes. Pareciam mais sólidas, mais reais. Trabalharam na estátua com movimentos que pareciam ritual, tocando cada parte com reverência. Quando terminaram, as 3 figuras se posicionaram ao redor da estátua e começaram a fazer um som estranho. Não era canto, nem grito. Era como se fosse o som do próprio barro, um som profundo que parecia vir de dentro da terra. A estátua começou a brilhar com uma luz fraca, como se tivesse vida própria. As figuras fizeram uma última reverência para a estátua e depois se viraram para onde seu Teodoro estava escondido. Ele pensou que elas iam ficar bravas por ele estar espiando, mas elas só fizeram um gesto que parecia agradecimento. Depois, uma por uma, elas foram se desfazendo, virando barro que caiu no chão da olaria. Seu Teodoro saiu do esconderijo e se aproximou da estátua. Ela estava perfeita, como se tivesse sido feita por mestre artesão. Mas o mais impressionante era que ela parecia viva, como se fosse respirar a qualquer momento. Ele tocou na estátua e sentiu que ela estava morna, como se tivesse sangue correndo por dentro. Na manhã seguinte, seu Teodoro procurou Dona Conceição para contar o que tinha acontecido. Ela disse que os espíritos tinham terminado o trabalho deles e agora podiam descansar em paz. A estátua que eles fizeram era um guardião que ia proteger a olaria e a terra ao redor. Dona Conceição sugeriu que seu Teodoro colocasse a estátua num lugar de destaque na olaria e que continuasse fazendo oferenda para ela, mas agora só uma vez por mês. Disse que enquanto ele cuidasse da estátua, ela ia proteger o trabalho dele e trazer prosperidade para a olaria. Seu Teodoro seguiu o conselho. Colocou a estátua no centro da olaria e construiu uma pequena base para ela. Todo mês deixava cachaça, fumo e comida na base da estátua. E realmente as coisas melhoraram. O barro ficou mais fácil de trabalhar, os tijolos saíam mais perfeitos e ele começou a vender mais na cidade. Mas o mais importante era que ele não se sentia mais sozinho na olaria. Mesmo trabalhando sozinho, sentia que tinha alguma coisa ali com ele, alguma coisa que aprovava o trabalho dele. Às vezes, quando estava moldando o barro, sentia que tinha mão invisível ajudando ele, guiando os movimentos para fazer o trabalho ficar mais bonito. Os anos passaram e seu Teodoro envelheceu. Continuou trabalhando na olaria, mas agora com mais facilidade. O barro obedecia como se tivesse vontade própria e ele conseguia fazer peça que nunca tinha conseguido antes. Pessoas de outras cidades começaram a vir comprar o trabalho dele, impressionadas com a qualidade dos tijolo e telha. Seu Teodoro nunca contou para ninguém sobre os espíritos e a estátua. Quando perguntavam sobre o segredo do trabalho dele, ele só dizia que era questão de respeitar o barro e a terra. Mas às vezes, quando estava trabalhando sozinho, ele conversava com a estátua, contando sobre o dia, sobre os problemas, sobre a vida. Quando seu Teodoro morreu, já com mais de 80 anos, os filhos vieram da cidade para cuidar da herança. Encontraram a olaria em perfeito estado e a estátua no centro dela. Não entenderam o que era, mas sentiram que era alguma coisa importante. Decidiram vender a olaria, mas com a condição de que a estátua ficasse no lugar. O novo dono da olaria era um rapaz jovem que queria modernizar tudo. Achou que a estátua estava atrapalhando e decidiu remover ela. Mas quando tentou mover a estátua, ela não saiu do lugar,
parecia que estava grudada no chão, como se fosse parte da própria terra. O rapaz trouxe ferramentas e tentou quebrar a base da estátua. Mas quando bateu o primeiro martelo, a estátua começou a brilhar com aquela luz fraca. O rapaz se assustou e parou de bater. Naquela noite ele teve sonho estranho. Sonhava com 3 figuras trabalhando na olaria e uma delas olhava para ele com desaprovação. No dia seguinte, o rapaz procurou gente da região para perguntar sobre a estátua. Foi assim que ele conheceu Dona Conceição, que ainda estava viva, embora bem idosa. Ela contou a história dos espíritos e explicou que a estátua era guardião da olaria. O rapaz decidiu deixar a estátua no lugar e continuar fazendo as oferendas como seu Teodoro fazia. Aos poucos ele foi aprendendo a trabalhar com o barro e percebeu que realmente tinha alguma coisa especial naquela olaria. O barro era mais fácil de trabalhar e as peças saíam mais bonitas. Hoje em dia, a olaria ainda funciona e a estátua continua no centro dela. O atual dono aprendeu a respeitar os espíritos e continua fazendo as oferendas todo mês. Ele nunca viu as figuras que seu Teodoro viu, mas às vezes, quando está trabalhando sozinho, sente que tem alguém ali com ele, ajudando no trabalho. E nas noites de lua cheia, quando o vento sopra forte, ainda dá para ouvir um som que vem da olaria. Não é barulho de máquina, nem barulho de gente trabalhando. É o som dos espíritos antigos, que continuam cuidando da terra e protegendo quem trabalha com honestidade. É o som do barro, que tem vida própria, moldado pelas mãos invisíveis dos artesãos que nunca deixaram de trabalhar. Seu Valdemar era homem trabalhador, desses que levanta com o primeiro canto do galo e só descansa quando a lua já está alta no céu. Tinha um engenho de cana pequeno, mas bem cuidado, onde fazia rapadura, melado e cachaça para vender na feira da cidade. O engenho ficava num vale estreito, cercado por morros cobertos de mata, e tinha um córrego que corria ao lado, fornecendo a água necessária para o trabalho. Era a época de moagem, quando a cana estava no ponto certo e o trabalho não podia parar. Seu Valdemar trabalhava com 2 ajudantes, o Neco e o Zé Paulo, rapazes novos que conheciam bem o serviço. Eles moravam numa casa pequena perto do engenho e durante a safra trabalhavam desde o amanhecer até tarde da noite. O engenho de seu Valdemar era conhecido na região pela qualidade dos produtos. A rapadura dele era doce na medida certa, o melado tinha cor dourada perfeita e a cachaça era suave, sem aquele gosto áspero que estragava a bebida de outros produtores. As pessoas vinham de longe para comprar os doces e a pinga que saía daquele engenho pequeno, mas caprichado. Tudo começou numa segunda-feira, quando eles foram cortar cana num pedaço de terra que tinha ficado muito tempo sem ser cultivado. Era terra boa, fértil, com maçapé escuro que grudava na enxada e prometia cana forte. Seu Valdemar tinha conseguido arrendar essa terra por um preço bom e estava animado para começar o trabalho. A terra pertencia aos herdeiros de um homem que tinha morrido há muitos anos, e eles moravam na capital, sem interesse pela vida rural. Deixaram a propriedade abandonada, e quando seu Valdemar apareceu querendo arrendar, aceitaram rápido, felizes de ter algum dinheiro vindo daquele terreno esquecido. Quando chegaram no canavial, encontraram alguma coisa estranha. No meio da plantação tinha uma cruz de madeira antiga, meio caída e coberta de cipó. A cruz estava cravada numa pequena elevação de terra, como se fosse uma sepultura. Ao redor dela, a cana não tinha crescido direito, ficando baixa e amarelada, como se a própria terra rejeitasse a planta. Neco sugeriu que eles tirassem a cruz do caminho para facilitar o corte da cana. Seu Valdemar hesitou, porque tinha respeito pelos mortos e sabia que mexer com sepultura podia trazer problema. Mas a cruz estava mesmo atrapalhando o trabalho, bem no meio do melhor pedaço de terra.
Decidiram mover ela para a beira do canavial, onde não ia interferir na colheita. Quando Neco e Zé Paulo foram puxar a cruz, ela não saiu fácil. Parecia que estava enterrada fundo na terra, com raízes que se espalhavam por baixo do chão. Tiveram que cavar ao redor para soltar ela. E quando conseguiram, encontraram alguma coisa que fez o sangue gelar. Debaixo da cruz tinha osso humano, restos de gente que tinha sido enterrada ali há muito tempo. Os ossos estavam desorganizados, como se o corpo tivesse sido enterrado com pressa. Alguns pedaços de roupa ainda grudavam nos ossos, tecido grosso que parecia roupa de trabalho. Junto com os ossos, tinha pedaços de metal enferrujado, que pareciam ser partes de ferramentas antigas. Seu Valdemar ficou preocupado. Sabia que mexer com morto podia trazer problema, e agora eles tinham perturbado uma sepultura. Mandou os rapazes cobrirem os ossos de novo e colocarem a cruz de volta no lugar. Mas o estrago já estava feito. A terra ao redor da sepultura ficou revolvida e eles tinham acordado o que estava descansando ali. Naquele dia, o trabalho não rendeu como devia. A cana estava pesada demais. As ferramentas quebravam à toa, e os rapazes pareciam cansados sem motivo. O facão de Neco ficou cego depois de cortar apenas algumas touceiras, e o de Zé Paulo quebrou o cabo no meio do trabalho. Quando terminaram, já era noite fechada, e eles voltaram para casa sem conversar muito, cada um perdido nos próprios pensamentos. Durante a noite, seu Valdemar teve sonhos estranhos. Sonhava que estava no engenho, mas não era o engenho dele. Era um engenho maior, com mais máquinas, e tinha muita gente trabalhando. No sonho, ele via um homem mais velho gritando com os trabalhadores, forçando eles a trabalhar mais rápido. Os trabalhadores pareciam exaustos, mas não podiam parar. Na manhã seguinte, quando seu Valdemar foi até o engenho para começar a moagem, encontrou alguma coisa que o deixou intrigado. A moenda estava cheia de cana, como se alguém tivesse trabalhado durante a noite. Mas não era cana comum. Era cana velha, ressecada, que parecia ter sido colhida há muito tempo. As folhas estavam pretas e o cheiro era diferente, um cheiro doce, mas enjoativo, como de coisa que estava começando a apodrecer. Ele chamou Neco e Zé Paulo para perguntar se eles tinham deixado a cana ali, mas os dois juraram que não. Ficaram até meio assustados, porque a cana não era das que eles tinham cortado no dia anterior. Era cana diferente, mais escura, com um cheiro estranho que fazia a gente ficar tonta. Seu Valdemar decidiu tirar a cana velha da moenda e começar o trabalho com a cana fresca. Mas quando ligou o engenho, a máquina não funcionou direito. Fazia um barulho estranho, como se tivesse alguma coisa travando as engrenagens. O som era diferente do barulho normal, mais agudo, como se a máquina estivesse sofrendo. Eles desmontaram a moenda e encontraram pedaços de osso misturados com a cana velha. Ossos pequenos, que pareciam ter sido moídos junto com a cana durante a noite. Seu Valdemar sentiu o estômago revirar quando viu aquilo. Limpar os ossos da máquina foi um trabalho nojento, e mesmo depois de limpar tudo, o cheiro estranho continuava impregnado no metal. Os rapazes ficaram com medo e sugeriram que eles parassem o trabalho por uns dias. Seu Valdemar também estava preocupado, mas não podia parar a moagem no meio da safra. Tinha compromisso com os clientes e, se não entregasse os produtos no prazo, ia perder a reputação que tinha construído ao longo dos anos. Decidiu limpar bem a moenda e continuar o trabalho, mas com mais cuidado. Mandou Neco e Zé Paulo benzerem as ferramentas com água benta que tinha em casa, e ele mesmo fez o sinal da cruz antes de ligar a máquina. Durante o dia, tudo correu normal. A moenda funcionou bem, e eles conseguiram processar uma boa quantidade de cana. Mas quando anoiteceu, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foi o barulho. Mesmo com o engenho parado, eles podiam ouvir o som da moenda funcionando, como se alguém tivesse ligado ela. O barulho vinha do vale, ecoando entre os morros, mas era diferente do som normal da máquina. Era um barulho mais pesado,
como se a moenda estivesse processando alguma coisa muito dura. Seu Valdemar foi até o engenho para verificar, mas encontrou tudo desligado. Não tinha ninguém lá, mas o barulho continuava. Era como se a moenda estivesse funcionando, mas sem fazer barulho de verdade, como se fosse só o eco de trabalho antigo que continuava reverberando no ar. Na manhã seguinte, eles encontraram a moenda cheia de cana velha de novo. Desta vez, tinha ainda mais que no dia anterior. A cana estava empilhada de forma organizada, como se alguém tivesse trabalhado a noite toda para processar ela. Mas não tinha ninguém na região que podia ter feito aquilo. E as pegadas ao redor da máquina eram estranhas, mais fundas que pegadas normais. O que mais assustava era que o trabalho estava bem feito. A cana estava cortada no tamanho certo, empilhada com organização, pronta para ser processada. Quem quer que estivesse fazendo aquilo conhecia bem o serviço de engenho, sabia exatamente como preparar a cana para a moagem. Seu Valdemar começou a desconfiar que tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo. Decidiu procurar informação sobre a terra que ele tinha arrendado. Foi até a cidade conversar com pessoas mais velhas que podiam saber da história do lugar. Queria entender quem estava enterrado naquela sepultura e por que o espírito não descansava. Foi assim que ele conheceu Dona Luzia, uma senhora de mais de 90 anos que tinha nascido na região. Ela lembrava bem do antigo dono da terra, um homem chamado Geraldo, que tinha tido um engenho no mesmo lugar onde seu Valdemar agora trabalhava. Dona Luzia tinha trabalhado na Casa Grande quando era moça e conhecia bem a história daquela família. Dona Luzia contou que Geraldo era homem trabalhador, mas também muito ganancioso. Ele fazia os empregados trabalharem além da conta, às vezes até altas horas da madrugada. Não respeitava domingo nem feriado, e quem reclamava era mandado embora na hora. O engenho dele era maior que o de seu Valdemar, com mais máquinas e mais gente trabalhando. Geraldo tinha ficado rico com o engenho, mas a riqueza tinha subido a cabeça. Ele tratava os empregados como se fossem escravos, pagava pouco e exigia muito. Muitos trabalhadores tinham saído, preferindo passar necessidade a aguentar os maus tratos. Mas sempre aparecia gente precisando de trabalho, e Geraldo aproveitava o desespero dos outros. Tinha acontecido um acidente terrível no engenho. Um dos trabalhadores, um rapaz novo chamado Anselmo, foi puxado pela moenda durante a madrugada. O rapaz estava cansado depois de trabalhar o dia todo e, na hora de alimentar a máquina, escorregou e foi sugado pelas engrenagens. Morreu na hora, o corpo todo despedaçado. Dona Luzia disse que Geraldo nem parou o trabalho. Mandou tirar os pedaços do corpo da máquina, limpar o sangue e continuar a moagem. Enterrou o rapaz ali mesmo, perto do engenho, sem avisar a família. Colocou uma cruz para marcar o lugar, mas só para que ninguém pisasse em cima por acidente. Depois do acidente, Geraldo ficou obcecado com o trabalho. Dizia que precisava compensar o tempo perdido e fazia os outros empregados trabalharem ainda mais. Mas as coisas não davam certo. A cana saía com gosto amargo, a rapadura não endurecia direito e a cachaça ficava com cheiro ruim. Os clientes começaram a reclamar e as vendas diminuíram. Os empregados começaram a fugir, dizendo que o lugar estava assombrado. Contavam que viam vultos perto da moenda, que ouviam gritos durante a noite e que às vezes encontravam ferramentas mexidas de lugar. Geraldo ficou cada vez mais sozinho, mas se recusava a parar o trabalho. Dona Luzia contou que as pessoas da região começaram a evitar o engenho. Diziam que Geraldo estava conversando sozinho, que falava com alguém que não estava lá. Algumas pessoas juravam ter visto duas sombras trabalhando na moenda durante a madrugada, uma mandando e outra obedecendo. A situação ficou insustentável quando outros acidentes começaram a acontecer. Ferramentas quebravam sem motivo, máquinas travavam na hora errada, e os poucos empregados que ainda trabalhavam lá começaram a se machucar com frequência.
Era como se o lugar estivesse rejeitando qualquer pessoa que tentasse trabalhar ali. Dona Luzia disse que Geraldo morreu sozinho, encontrado morto na moenda numa manhã de segunda-feira. O corpo estava todo despedaçado, como se tivesse sido puxado pela própria máquina. Ninguém soube explicar como ele tinha morrido, porque a máquina estava desligada e ele conhecia bem o perigo das engrenagens. Alguns disseram que foi acidente, outros que foi suicídio. Mas as pessoas mais velhas sussurravam que tinha sido o espírito do rapaz que morreu, que finalmente tinha se vingado do patrão. Depois da morte de Geraldo, o engenho ficou abandonado e a terra passou para herdeiros que moravam longe e não queriam saber de agricultura. Seu Valdemar ouviu a história e ficou preocupado. Perguntou para Dona Luzia se ela sabia onde Geraldo tinha enterrado o empregado que morreu no acidente. Ela disse que tinha ouvido falar que foi no meio do canavial, numa pequena elevação de terra, e que tinha colocado uma cruz para marcar o lugar. Seu Valdemar percebeu que a cruz que eles tinham mexido era exatamente a sepultura de Anselmo, o rapaz que morreu no acidente. Ao mexer na cruz, eles tinham acordado o espírito do morto, que agora estava tentando voltar ao trabalho que nunca terminou. Mas pior que isso, talvez tivessem acordado também o espírito de Geraldo, condenado a repetir eternamente o trabalho que o matou. Dona Luzia sugeriu que ele procurasse o padre da cidade para benzer o lugar. Mas também alertou que o espírito do empregado não era o único problema. Geraldo também tinha morrido de forma violenta e podia estar assombrando o engenho junto com a vítima dele. Ela disse que casos assim eram difíceis de resolver, porque envolvia duas almas penadas com propósitos diferentes. Seu Valdemar voltou para casa pensativo. Conversou com Neco e Zé Paulo sobre o que tinha descoberto, e os rapazes ficaram com ainda mais medo. Sugeriram que eles parassem o trabalho e procurassem outro lugar para fazer a moagem. Mas seu Valdemar tinha investido dinheiro no arrendamento da terra e não podia desistir assim. Além disso, ele tinha responsabilidade com os clientes. Era a época de festa junina, e muita gente dependia da rapadura e da cachaça dele para as comemorações. Se ele parasse o trabalho agora, ia decepcionar muita gente e perder a confiança que tinha construído ao longo dos anos. Naquela noite, ele decidiu ficar acordado para vigiar o engenho. Queria ver com os próprios olhos o que estava acontecendo, confirmar se realmente tinha espíritos trabalhando na moenda. Escondeu-se numa moita perto da máquina e ficou esperando, com o coração batendo forte no peito. Por volta da meia-noite, começou a ouvir o barulho da máquina funcionando. Mas desta vez, ele estava perto o suficiente para perceber que o barulho não vinha exatamente da moenda. Era como se viesse debaixo da terra, como se houvesse um engenho enterrado funcionando junto com o que estava na superfície. Quando olhou para o engenho, viu uma cena que nunca ia esquecer. Tinha duas figuras trabalhando na moenda. Uma delas estava alimentando a máquina com cana e a outra estava recolhendo o bagaço. Mas não eram figuras normais. Eram transparentes, como se fossem feitas de fumaça, e se moviam de forma estranha, como se não tivessem peso. A figura que alimentava a moenda era mais nova. Parecia ser um rapaz. Trabalhava com movimentos rápidos e nervosos, como se tivesse medo de alguma coisa. A que recolhia o bagaço era mais velha, um homem de meia idade com expressão cruel. Seu Valdemar percebeu que devia ser Anselmo, o rapaz que morreu no acidente, e o próprio Geraldo. As duas figuras trabalhavam em silêncio, mas ele podia perceber que havia tensão entre elas. O rapaz trabalhava com movimentos rápidos, como se tivesse pressa de terminar e ir embora. O homem mais velho trabalhava de forma mais lenta, mas implacável, como se nunca fosse parar. Às vezes, o homem mais velho fazia gestos ameaçadores para o rapaz, como se estivesse mandando ele trabalhar mais rápido. De repente, o homem mais velho se virou e olhou diretamente para onde seu Valdemar estava escondido.
Mesmo sendo transparente, os olhos dele brilhavam com uma luz fria e cruel. O rapaz também parou de trabalhar e olhou na mesma direção, mas com expressão de súplica, como se estivesse pedindo ajuda. Seu Valdemar sentiu um frio na espinha e tentou se mover, mas não conseguiu. Era como se as pernas tivessem virado pedra, grudadas no chão. As duas figuras começaram a andar na direção dele, e ele pode ver que elas estavam ficando mais sólidas à medida que se aproximavam. Quando chegaram perto, o homem mais velho falou pela primeira vez. A voz era rouca, como se viesse de muito longe. Quem mexeu na sepultura tem que pagar o preço, tem que trabalhar como nós trabalhamos, sem parar, sem descansar. Tem que alimentar a moenda até o fim dos tempos. O rapaz também falou, mas a voz dele era diferente, mais desesperada. Não deixa ele fazer comigo o que fez contigo. Não deixa ele puxar mais ninguém para esta maldição. Eu só quero descansar. Eu só quero paz. Seu Valdemar percebeu que o empregado morto estava tentando proteger ele, mas que Geraldo queria arrastar mais gente para a condenação. Os dois espíritos começaram a discutir, e a discussão foi ficando mais violenta. O ar ao redor ficou gelado, e ele pôde ver objetos começando a se mover sozinhos. Aproveitou a confusão para se soltar do lugar onde estava preso e correu para casa. Correu como nunca tinha corrido na vida, tropeçando na escuridão, com o coração disparado. Quando chegou em casa, trancou a porta e ficou acordado até o amanhecer, ouvindo o barulho das figuras trabalhando na moenda. No dia seguinte, seu Valdemar foi até a cidade procurar o padre. Contou tudo o que tinha visto e pediu para ele benzer o engenho. O padre ouviu a história e concordou em ir até o local, mas disse que casos assim eram difíceis de resolver. Explicou que quando duas almas penadas estavam em conflito, era preciso mais que uma simples bênção. Quando chegaram no engenho, o padre ficou impressionado com o que viu. A moenda estava cheia de cana processada, mas era cana podre, com cheiro ruim. O bagaço estava empilhado de forma estranha, formando desenhos que pareciam palavras numa língua que ele não conhecia. As paredes da oficina estavam cobertas de uma substância escura que parecia sangue seco. O padre benzeu o engenho e a sepultura onde estava a cruz. Rezou durante muito tempo, pedindo para que os espíritos encontrassem descanso. Quando terminou, disse que tinha feito o que podia, mas que casos de morte violenta eram difíceis de resolver só com bênção. Sugeriu que seu Valdemar procurasse alguém que conhecesse mais de trabalho com espírito. Naquela noite, o barulho da moenda não parou. Ao contrário, ficou mais forte, como se os espíritos estivessem brabos com a tentativa de expulsá-los. Seu Valdemar pode ouvir gritos e discussões vindos do engenho, como se as duas figuras estivessem brigando com mais violência que antes. Na manhã seguinte, ele encontrou o engenho numa situação terrível. A moenda estava quebrada, como se alguém tivesse batido nela com força. Cana podre estava espalhada por todo lugar e tinha marca de sangue nas paredes. As ferramentas estavam todas tortas, como se tivessem sido usadas como arma numa briga. Neco e Zé Paulo se recusaram a trabalhar ali. Disseram que não iam mais voltar, que preferiam passar necessidade a enfrentar aqueles espíritos. Seu Valdemar não podia culpar eles, porque ele mesmo estava com medo. Mas também não podia abandonar o trabalho, porque tinha família para sustentar. Seu Valdemar percebeu que não ia conseguir resolver o problema sozinho. Procurou Dona Luzia de novo, e ela sugeriu que ele procurasse seu Jacinto, um homem que morava nas montanhas e conhecia de trabalho com espírito. Era um homem que tinha aprendido segredos antigos, que sabia lidar com alma penada e assombração. Seu Jacinto morava numa casa pequena no alto da serra, cercada por plantas medicinais e objetos estranhos. Era um homem pequeno e magro, com olhos que pareciam ver através das pessoas. Ele ouviu a história de seu Valdemar
e disse que já esperava que alguém viesse procurar ele por causa daquele lugar. Explicou que a situação era complicada porque envolvia dois tipos de espírito, uma vítima e um algoz. O rapaz que morreu no acidente estava preso ao local porque não tinha recebido sepultura adequada e porque a morte dele não tinha sido vingada. Geraldo estava preso porque tinha morrido com muito ódio e ganância no coração e porque tinha sangue nas mãos. Seu Jacinto disse que o empregado morto queria justiça, mas também queria descanso. Geraldo queria continuar explorando trabalhadores, mesmo depois da morte. Os dois estavam condenados a repetir o trabalho eternamente, mas com propósitos diferentes. E isso criava um conflito que mantinha os dois presos ao mundo dos vivos. Ele explicou que a única forma de resolver o problema era fazer com que a justiça fosse feita. O empregado morto precisava receber sepultura adequada e ter a morte dele reconhecida. Geraldo precisava ser confrontado com os crimes que tinha cometido e ser forçado a deixar o local. Para isso, precisava fazer um ritual específico, que envolvia mover os ossos do empregado para um cemitério sagrado e fazer uma oferenda para afastar o espírito de Geraldo. Mas o ritual era perigoso, porque Geraldo não ia aceitar ser expulso facilmente. O ritual tinha que ser feito numa noite de lua nova, quando os espíritos estavam mais vulneráveis. Seu Jacinto disse que ia precisar da ajuda de seu Valdemar, mas alertou que seria perigoso. Geraldo não ia gostar de ser expulso e ia tentar se vingar de qualquer forma. Eles marcaram a data do ritual para a próxima lua nova. Seu Jacinto pediu para seu Valdemar conseguir algumas coisas: velas bentas, água benta, sal grosso e uma oferenda de cachaça boa e fumo de corda. Também pediu que ele arrumasse uma caixa de madeira nova para colocar os ossos do rapaz morto. Na noite marcada, seu Jacinto e seu Valdemar foram até o engenho. O céu estava escuro, sem lua, e o ar estava pesado, como se fosse chover. Levaram ferramentas para desenterrar os ossos, as velas bentas e a oferenda para acalmar os espíritos. O plano era retirar os ossos do empregado e enterrar eles no cemitério da cidade, enquanto faziam o ritual para afastar Geraldo. Começaram cavando perto da cruz e logo encontraram os ossos. Eram ossos de um homem jovem e ainda tinha pedaços de roupa grudados neles. Seu Jacinto colocou os ossos numa caixa de madeira nova e disse algumas palavras numa língua que seu Valdemar não entendia. Enquanto isso, ele pôde sentir que alguma coisa estava observando eles. Quando terminaram de recolher os ossos, começaram o ritual para afastar Geraldo. Seu Jacinto acendeu velas ao redor do engenho e começou a recitar orações numa língua antiga. De repente, o barulho da moenda começou de novo, mas desta vez era diferente. Era um barulho raivoso, como se a máquina estivesse sendo forçada além do limite. A figura de Geraldo apareceu perto da moenda, mas agora estava mais sólida e assustadora. Ele gritou com uma voz que parecia sair do fundo da terra: "Ninguém vai me tirar daqui! Este é meu lugar, meu trabalho. Quem mexer comigo vai virar bagaço na minha moenda." Seu Jacinto continuou o ritual, mas Geraldo começou a atacar. Objetos começaram a voar pela oficina e a temperatura ficou gelada. Seu Valdemar sentiu algo puxar sua perna, como se fossem mãos invisíveis tentando derrubá-lo. O vento começou a soprar forte, apagando algumas velas. Mas então, a figura do empregado morto apareceu também. Desta vez, ele estava diferente, mais brilhante, como se tivesse sido libertado de alguma coisa. Ele se colocou entre Geraldo e os dois homens vivos e começou a lutar com o espírito do patrão. A luta entre os dois espíritos foi terrível de ver. Eles se atracaram como se fossem sólidos, mas ao mesmo tempo pareciam feitos de fumaça e luz. O engenho inteiro balançou, as telhas do telhado começaram a cair, e seu Valdemar pensou que tudo ia desabar em cima deles. Seu Jacinto aproveitou a confusão para completar o ritual.
Ele gritou palavras de comando numa língua antiga, jogou sal grosso ao redor do engenho e derramou água benta em todos os cantos. De repente, a figura de Geraldo começou a se desfazer. Ele deu um último grito de raiva e sumiu, como se tivesse sido sugado pela terra. O empregado morto se virou para seu Jacinto e seu Valdemar, fez um gesto de agradecimento e também sumiu. Mas desta vez, ele sumiu de forma pacífica, como se tivesse encontrado o caminho para o descanso. Uma brisa suave soprou pelo engenho e o ar ficou mais leve. O engenho ficou em silêncio total. Não tinha mais barulho de moenda, não tinha mais espíritos, não tinha mais nada. Só o barulho do córrego correndo e o vento nas árvores. Seu Jacinto disse que o ritual tinha funcionado e que agora o lugar estava livre dos espíritos que o assombravam. Na manhã seguinte, seu Valdemar levou os ossos do empregado morto para o cemitério da cidade e deu sepultura adequada para ele. Mandou fazer uma lápide com o nome Anselmo, trabalhador honesto, e colocou flores na sepultura. Também mandou o padre rezar uma missa pela alma do rapaz. Depois disso, ele voltou para o engenho e recomeçou o trabalho. Desta vez, tudo correu bem. A moenda funcionou perfeitamente, a cana processou sem problema, e a rapadura e a cachaça saíram com qualidade excelente. Neco e Zé Paulo voltaram a trabalhar com ele, e a safra foi uma das melhores que ele já teve. Seu Valdemar trabalhou naquele engenho por mais 10 anos e nunca mais teve problema com espíritos. Mas ele sempre manteve a sepultura de Anselmo bem cuidada, visitando o cemitério regularmente para colocar flores e acender velas. Também sempre reservava um pouco da primeira cachaça da safra para derramar na sepultura, como forma de agradecimento. Quando ele se aposentou, vendeu o engenho para um rapaz da cidade que queria investir na agricultura. Contou toda a história para o novo dono, incluindo o que tinha acontecido com os espíritos. O rapaz ouviu tudo com atenção e prometeu que ia respeitar a memória do trabalhador morto. Hoje em dia, o engenho ainda funciona, modernizado, mas mantendo as tradições antigas. O atual dono sempre coloca flores na sepultura de Anselmo no dia de finados. E quando alguém pergunta por quê, ele conta a história de seu Valdemar e os espíritos do engenho. E até hoje, nas noites de lua nova, quando o vento sopra forte no vale, ainda dá para ouvir um barulho que lembra moenda funcionando. Mas não é barulho de assombração. É o som do trabalho honesto, do esforço recompensado, do descanso merecido depois de uma vida de luta. É o som da justiça sendo feita, mesmo depois da morte, e da paz que vem quando os mortos finalmente podem descansar em sossego.